Em Lucas, capítulo 10, a partir do verso 30, Jesus nos conta a história do samaritano. E diz assim a Escritura: E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho um sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas um certo samaritano, viajando, veio até ele, e vendo-o, foi movido de íntima compaixão, e, aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, o levou para uma estalagem, e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro. E disse-lhe: Cuida dele, e tudo mais que gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze assim. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Todos nós estamos muito familiarizados com essa história descrita por Jesus, só que geralmente as pessoas não compreendem o motivo pelo qual Jesus contou essa história. As pessoas acham, é comumente apresentado a ideia de que Jesus, em um determinado momento do seu ministério, começou a ensinar bondade, falar sobre bondade, falar sobre engenharia social, sobre socialismo, e perdem o ponto pelo qual Jesus contou essa história. As pessoas têm várias interpretações diferentes a respeito disso, e lembrando a cada um de vocês que está nos ouvindo que isto que Jesus contou é uma parábola. E sendo uma parábola, a gente tem que entender que isso não é uma história literal, mas uma história com significados que quer levar a pessoa que está ouvindo a uma reflexão. Então, as parábolas geralmente são histórias que tendem a levar as pessoas a uma reflexão. E esse é o intuito pelo qual Jesus contou essa parábola. E veja bem, em São Mateus capítulo 13, verso 10, diz assim a palavra de Deus: E acercando-se dele os discípulos disseram-lhe: Por que falas por parábolas? E ele, respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Veja que Jesus falava por parábolas para que as pessoas não compreendessem. Então, hoje essa parábola do samaritano, ela é muito conhecida, todas as pessoas têm uma familiaridade muito grande com ela, e ela é usada de diversas formas, por diversas pessoas, mas não entendem o ponto principal da parábola, não entendem por que Jesus contou isso. No mesmo capítulo, em Lucas 10, no verso número 21, diz assim: Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Então as parábolas são histórias reflexivas que Jesus conta, mas somente aqueles que foram ordenados à vida eterna vão compreender o que Jesus estava dizendo.
E esta parábola específica, ela tende muito a isso. Jesus contou essa parábola para mostrar para você como você mesmo se vê. Esse é o ponto dessa parábola. Agora, existem algumas interpretações que são erradas, e eu diria são heréticas, bizarras a respeito disso. Bom, a primeira interpretação que é mais aceita no mundo, no evangelicalismo moderno, é sobre bondade, é sobre socialismo, é sobre você dar um cobertor a quem sente frio, é sobre você dar esmola aos pobres e necessitados. Tudo isso, meus queridos, é óbvio que é louvável, é honrável e sim, nós devemos fazer essas coisas. Mas não foi por causa disso que Jesus contou essa história. Não é para ensinar você a fazer isso que ele contou essa história. Isso é bom ser feito, mas não é esse o motivo pelo qual ele contou. Ele não está ensinando aqui você fazer caridade. Não é esse o ponto da história. Mas infelizmente as pessoas acham que ele, em determinado momento da sua vida, ele estava ensinando caridade com essa parábola. E não é isso. Outra interpretação, que é uma maneira de tentar espiritualizar, sair um pouco do socialismo, do social, dessa engenharia social que as pessoas usam, é achar que essa parábola é uma alegoria. E isso também é uma coisa muito herética, porque isso aqui não é uma alegoria. Quando a Bíblia fala em alegoria, está escrito que é uma alegoria. Aqui não está escrito isso, então não é uma alegoria. Então, Orígenes, um teólogo cristão, nasceu em 185 e morreu em 253 depois de Cristo, ele dizia que essa parábola é uma alegoria. Orígenes diz assim: o homem que foi atacado pelos ladrões é Adão. Jerusalém é o paraíso, Jericó é o mundo. Os ladrões são os poderes hostis e as forças demoníacas. O sacerdote é a lei, os levitas são os profetas, o samaritano é Cristo. As feridas são as desobediências e o remédio é o corpo de Cristo. A pousada ou a estalagem é a igreja e o retorno do samaritano é a segunda vinda de Cristo. Isso é uma maneira de tentar espiritualizar a parábola, dizendo que aquilo que Jesus contou é uma alegoria do que se trata a questão da queda, a propiciação, a expiação e o advento de Cristo. Mas veja que é uma heresia isso, é uma bizarrice, porque Jesus não contou uma alegoria, é uma parábola. Por mais que você tente espiritualizar, veja, ele não fez isso, esse Orígenes não fez isso para ganhar dinheiro, ele só tentou espiritualizar a coisa. Mas ele fez isso de maneira errada, porque não é sobre isso que Jesus está falando. Então, o ponto dessa parábola. Qual é o ponto dessa parábola? O motivo pelo qual Jesus contou essa história é para te levar ao Evangelho. Esse é o ponto essencial. Essa parábola é a mesma conversa, é uma conversa paralela à que Jesus teve com Nicodemos, ou com o jovem rico. Então, a intenção da parábola é o seguinte, vamos ler, contextualizar ela de maneira mais ampla. Lucas capítulo 10, verso 25 diz assim: E eis que se levantou um doutor da lei, tentando-o. Isso aqui é a palavra-chave para você entender toda a história. O doutor da lei se levantou tentando Jesus, tentando fazer uma pegadinha, tentando colocar ele contra alguma coisa da lei para assim dizer que ele era um falso profeta, um falso Messias, um falso enviado de Deus. Tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Veja que é a mesma pergunta que o jovem rico fez para Jesus: o que eu faço para herdar a vida eterna? E ele, Jesus, respondendo, disse: O que está escrito na lei? Como é que você lê? Como é que lês?
E ele, respondendo, disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus, respondendo, disse: Respondestes bem, faze isso e viverás. Aqui Jesus ensina algo crítico a nós. Todas as vezes que as pessoas vierem até nós querendo saber como vai para o céu, como eu faço, o que eu faço para ir para o céu, o que eu faço para viver eternamente, o que eu faço para ter imortalidade, nós temos que fazer como Jesus fez. Ué, o que a lei de Deus diz para você fazer? Qual que é o resumo da lei? O que a lei diz para você fazer? Você não quer fazer alguma coisa? O que a lei está dizendo? Amarás o Senhor, Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Então vai e faz. E viverás. Não é isso que você não quer fazer alguma coisa? Vai e faz e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Veja que ele já não amava a Deus acima de todas as coisas. Então ele queria justificar isso, porque se você ama Deus perfeitamente, você vai obedecer a Deus perfeitamente. E a obediência a Ele se deve a esse mandamento, amar o próximo. Então, se você ama a Deus, você vai obedecê-lo, vai obedecer o mandamento dele que diz ame o próximo. Só que aí, este doutor da lei não amava todas as pessoas de igual forma. Ele tinha uma variação de próximo, ele não tinha uma definição exata para próximo. O próximo dele era de acordo com o que ele achava ou quem ele achava que merecia o amor dele. Por isso que ele tentando justificar, eu não amo todo mundo, quer dizer que eu não obedeço a Deus perfeitamente. Mas peraí, quem é o meu próximo? Querendo justificar a si mesmo. Então, vamos entender a questão principal. A lei de Deus. Qual é as obras da lei? A lei de Deus, ela se resume em 2 mandamentos. Os 10 mandamentos, podemos dividir ele em 2 partes. O primeiro mandamento, até o mandamento número 5, diz respeito somente a Deus. É você e Deus. E do mandamento número 6 até o mandamento número 10, de respeito ao próximo. É como você trata o próximo. Então, se você ama a Deus com toda a tua força, todo o teu entendimento, toda a tua alma, todo o teu coração, você cumpriu os 5 primeiros mandamentos. Se você ama o próximo, você cumpriu o restante deles. Então, a lei se resume em 2 mandamentos: amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Agora, aqui que vem a questão, porque a lei exige o amor perfeito a Deus, a todo tempo, de todas as formas. E se você ama perfeitamente a Deus, então você amará o próximo perfeitamente em todo o tempo e de todas as formas. A lei diz: ame a Deus a cada instante, a cada momento, de toda a sua força, de toda a sua alma, todo o teu entendimento, todo o teu coração, com cada pensamento, com cada intenção, com cada palavra, durante toda a vida. Isso é amor a Deus e ame o próximo. Se você ama a Deus dessa forma, você vai amar o próximo. É uma consequência lógica. É isso que a lei diz para você fazer. E Jesus disse assim para ele: vai e faça isso. Ame a Deus assim, perfeitamente. Vai e faça isso e viverás. Essa é a resposta às pessoas que nos questionam sobre como eu faço para ir para o céu. O que eu tenho que fazer então? Eu quero ir para o céu, o que eu tenho que fazer? Aqui é isso. Ame a Deus a cada instante, a cada momento, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração, com cada pensamento, com cada intenção, com cada palavra, durante toda a sua vida. Não faça nenhuma outra coisa que não seja isso durante toda a sua vida, desde a primeira respiração e por toda a eternidade. Faça isso. Você não quer fazer alguma coisa? E ame o próximo perfeitamente. Faça isso e viverás eternamente. Isto é a lei de Deus. Essa é a obra da lei. Não é uma questão apenas de
essas regras, porque as regras elas veem como sustentabilidade dessa relação que você tem de amor com Deus. É claro, se você ama Deus assim, as regras se tornam inúteis, porque você não precisa de uma regra que diz para você não fazer, já que você ama a Deus dessa forma, aquilo vai ocorrer naturalmente. Então, por que Jesus contou essa parábola? O ponto da parábola é o seguinte, meus caros ouvintes. Como o homem se vê? Como que você se vê? Esse é o ponto da parábola. Então, não há boa notícia no Evangelho para você até que você se veja como miserável. O Evangelho nunca será uma boa notícia até que você aceite a má notícia sobre você. O Evangelho, como diz no Evangelho de Lucas, o Evangelho é uma boa nova de grande alegria. Mas você nunca terá essa grande alegria do Evangelho, que o Evangelho produz nas nossas vidas, quando nós o recebemos verdadeiramente como ele é, o único Evangelho, até que você aceite a má notícia sobre você. A graça, ela nunca vai te libertar até que você veja a sua miséria. Então, Lucas 10, 29 diz: Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? Em Mateus 5, capítulo 43 e 44, Jesus diz assim: Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai-vos os vossos inimigos. Então quem é seu próximo? É só aquele que você acha que merece o seu amor? Não. Você deve amar perfeitamente os seus inimigos. Perfeitamente. Então, o doutor da lei, ele estava redefinindo quem era o próximo para se ver como o cumpridor da lei, como alguém que merecia a vida eterna. Só que ele mesmo não amava os seus inimigos, não amava os estrangeiros e nem amava os judeus que não fossem da mesma casta que ele. Eles odiavam os saduceus, eles odiavam os zelotes, eles odiavam essas pessoas, porque não era da mesma casta religiosa que a deles. É o que nós vemos muito hoje na nossa geração. As pessoas que não estão frequentando o mesmo tipo de templo evangélico que eu congrego, eu odeio aquela pessoa, ela é de uma religião diferente da minha, porque ela não é da minha casta. Ou quando eu tenho uma ideia legalista na minha mente e a outra pessoa não fale da mesma forma que eu acredito, e aí aquela pessoa é menos santa do que eu, porque a minha forma de ver é totalmente voltada em mim mesmo. Eu não estou olhando para Cristo, eu estou olhando para mim mesmo. Então, como ele queria redefinir a ideia de próximo, querendo justificar quem era o seu próximo, Jesus conta a parábola para esmagar o orgulho, a hipocrisia, a falsa espiritualidade deste doutor da lei. E a nossa também, porque esta parábola não está escrita aqui apenas para encher páginas da Bíblia. Está escrito aqui para esmagar a nossa hipocrisia, a nossa falsa espiritualidade, o nosso orgulho. Então, sempre que nós lemos a parábola do samaritano, nós geralmente pensamos mal ou temos um julgamento errado sobre o sacerdote que viu o homem caído e passou de largo. Passou ante, a palavra no grego aqui é ante, extremamente oposto, ante aquele homem caído, passou ante ele, passou de largo. Ou nós pensamos mal do levita, que também passou de largo, passou ante ele, passou do lado oposto dele. E nós temos a ideia de pensar, porque nós fizemos alguma caridade para alguma pessoa na nossa vida, nós somos tendenciosos e pensamos que nós somos como o samaritano. E este é o ponto onde o alarme da nossa hipocrisia começa a soar bem alto nos nossos ouvidos. Por quê?
porque nós estamos nos colocando como cumpridor da lei. Então, se você realmente entendeu a parábola, você dirá: eu sou o levita. Você vai ter que ser sincero o suficiente para se ver no sacerdote que passou ante o homem caído. Você vai ter que ser sincero o suficiente para se ver no levita. Ou seja, alguém que não cumpriu a lei, não amou o próximo. E se você se vê como os bons samaritanos, no caso aqui nenhum é bom, Jesus não chamou ele de bom, só chamou de samaritano. Se você se vê como o samaritano, é porque você é legalista e você não compreendeu o Evangelho. Ninguém pode ser salvo até que se veja como miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo que me leva para a morte? O Evangelho nunca será uma grande alegria para você, uma boa nova de grande alegria, até que você mesmo se veja como miserável pecador, se veja como o sacerdote, se veja como o hipócrita do levita. E Jesus falou aqui sobre dois tipos de pessoas, que eram as pessoas mais espirituais da nação de Israel. O sacerdote, ele pertencia à tribo de Levi. Só que o levita também pertencia à tribo de Levi. Então eram dois da tribo de Levi. Só que nem todos os levitas eram sacerdotes, somente aqueles que eram da casa de Arão. E outros levitas também trabalhavam no templo, mas Jesus cita esses dois como exemplos porque eram a classe de falsa espiritualidade mais alta da nação de Israel. Os samaritanos, em contrapartida, era o pior tipo de pessoa para os próprios judeus. E se você quisesse ofender uma pessoa, era só você chamar ela de samaritano. Jesus vai usar esse tipo de ideia, de imagem que as pessoas tinham, que era corriqueira nas suas vidas ali, para contar essa história. Quando em São João capítulo 8, quando Jesus estava debatendo com os fariseus responderam para Jesus, diz assim a palavra de Deus: responderam, pois, os judeus e disseram: não dizemos nós bem que é samaritano e que tem demônio? Quando você queria ofender uma pessoa, faça isso, chama ela de samaritano. Então, o samaritano aqui, embora o título da parábola seja o bom samaritano, ele não é bom. Quando Israel, Esdras e Neemias estavam reconstruindo as muralhas de Jerusalém, as pessoas que justamente atrapalhavam eles a reconstruir as muralhas eram os samaritanos. As pessoas que tentavam atacar o templo de Israel eram os samaritanos. Eles não são vistos como um tipo de pessoa louvável. Eles não são identificados por esse tipo para colocar o título aqui de bom samaritano. Eles são maus, péssimas pessoas. E é justamente esse tipo de imagem que as pessoas tinham que Jesus vai contar essa parábola, dizendo que o samaritano, aquele que você considera o seu inimigo, é ele que vai usar de íntima compaixão. O samaritano se moveu de íntima compaixão. A cabeça do doutor da lei, então, ela começou a dar voltas, não conseguia raciocinar aquilo, porque o samaritano estava ajudando alguém que era seu inimigo, um homem que caiu e ficou dado como meio morto. E quando Jesus encontrou com a mulher samaritana em São João capítulo 4, ela mesma, o escritor João, ele diz assim: bom, os judeus não se comunicam com os samaritanos. Como que ele está falando com a mulher? Os judeus não se comunicavam. Havia uma segregação, creio, racial, porque os samaritanos eram judeus que se misturaram com os gentios. Então eles tinham uma certa de racismo ali. E Jesus usa justamente essa imagem, o samaritano, aqueles que eram os párias, o lixo da sociedade para os judeus. Então, agora,
é importante você entender que isso aqui é uma história que Jesus contou. O samaritano aqui, ele não existe, não existiu na vida real. É apenas um personagem, é apenas uma história, uma parábola que Jesus está contando para ensinar as pessoas sobre o que é amar o próximo como a lei ordena que ame, para que você possa viver eternamente. Então Jesus não está ensinando que você vai chegar ao céu com suas boas obras. Não é esse o intuito da parábola. Ele está mostrando para o doutor da lei que ele não amava o próximo. E este é o ponto. Então vamos dar uma olhada aqui. A pergunta foi feita pelo doutor da lei. Como que eu faço para herdar a vida eterna? A resposta é essa de Jesus. O que a lei diz? Como é que você lê na lei? Eu não vim aqui abolir a lei. Eu não vim abrogar a lei. Eu vim cumpri-la. Não pensai se eu vim abrogar a lei. Como que a lei diz? Ame a Deus em todos os instantes perfeitamente. Com toda a tua força, com toda a tua vontade, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração. A todo tempo, sem ter feito nada que não fosse isso. Do momento que você passou a existir para sempre. E ame o próximo como o samaritano amou o homem. Ame o próximo como a si mesmo. Foi isso que o samaritano fez. Ele amou o seu inimigo como ele amava a si mesmo. Se você notar, ele derramou todo o azeite, derrubou com tudo que tinha ali. Deitou o azeite e o vinho. Ele levou no seu animal, carregou um homem caído para o seu animal porque ele não conseguia se levantar. Levou para a estalagem, passou a noite inteira lá, porque ele só saiu no outro dia. Pagou 2 denários, que seria a hospedaria hoje em dia de 2 meses no hotel, porque ele sabia que o homem não ia ficar curado de um dia para o outro. Pagou 2 denários. E disse, colocou em risco de ser extorquido, disse, quando eu voltar eu pagarei tudo que foi gasto. Pode ser extorquido, o cara gastou demais aqui e não tinha gastado mais. Ele se colocou nesse risco. Ele amou o próximo. Como podemos dizer? Imagine que você tem um tumor e você tem o dinheiro para fazer a cirurgia. Você acha, sinceramente, que você pensaria, eu não vou gastar muito dinheiro com a minha saúde. Eu não vou fazer isso. Você nunca pensaria isso. Você gastaria o que fosse preciso. Porque você se ama. Só que a questão da lei, o que a lei diz ela não diz o quanto você ama a si mesmo. Ela diz o quanto você ama o seu próximo como você se ama. É você fazer para o seu próximo aquilo que você só faria a você mesmo. Por isso ele entendeu a lei, só que ele falou, mas quem é o meu próximo? Eu não posso tratar todas as pessoas dessa forma. Você deixou em algum momento de tratar alguma pessoa na sua vida da maneira que você se trata? Então, se você ama o seu próximo assim, será que o fariseu amava o samaritano assim? Como ele só amava a si mesmo? Então, preste muito bem atenção. A menos que você faça isso todo o tempo perfeitamente e ame a Deus a todo o tempo perfeitamente, você está perdido. Porque você não obedeceu à lei. Não existe obras da lei. Você não obedeceu à lei de Deus. Você está perdido. Esse é o ponto que Jesus quer nos contar. É isso que ele está aqui para nos contar. Se você acha que pode fazer qualquer coisa para herdar a vida eterna, você é o doutor da lei. O que eu devo fazer para herdar? Se você acha que você é um fariseu, não importa a maneira como você se veste, se você se veste com turbante, se veste com aquelas roupas da época de Jesus e usa a mesma roupa que os fariseus usavam, um filactério na testa, ou se você anda cheio de tatuagens,
bermuda, calça rasgada, se você acha que qualquer coisa que você faça, porque você é mais aplicado espiritualmente, se você acha que você faz qualquer coisa para herdar a vida eterna, você é o doutor da lei. E se você se coloca como o bom samaritano na história, você está dizendo que você é aquele que conseguiu cumprir a lei. E não é esse o intuito pelo qual Jesus contou essa história. Então Jesus pergunta ao samaritano, depois de contar a história, qual desses três amou o próximo? E o samaritano, lógico, sem resposta mais óbvia para dar, falou, o que usou de misericórdia. Jesus disse, então vai e faça assim. A resposta de Jesus, ela esmaga totalmente o orgulho humano. Vai e faça assim. Você não quer viver pela lei? Vai lá e faça assim. Vê se você dá conta. Você não quer fazer alguma coisa para herdar a vida eterna? Você não precisa de mim. Vai e faça assim, no final você vai ver. Vai e ame seu próximo assim, ame a Deus assim, não é isso que a lei diz? Vai e faça isso. Você quer fazer alguma coisa, não quer? Vai e faça assim. Essa é a resposta que também nós temos para as pessoas que acham que podem conquistar a salvação. Vai e faça isso. Mas primeiro, tenha a certeza de que você só fez isso durante toda a sua vida, porque se você tropeçou em um momento, num determinado momento da história, você tropeçou em amar o próximo perfeitamente e amar a Deus acima de todas as coisas, você está condenado, você está perdido, você está condenado pela lei. Se você tropeçou em um só ponto, você é culpado de todos. Se você não amou em um determinado momento Deus com sua intenção, com tuas palavras, com o teu entendimento, com toda a tua força, com toda a tua alma, com cada intenção, cada pensamento, você está perdido. Mas se você quer conquistar a vida eterna com suas obras, as duas obras é essa, amar a Deus e amar o próximo. Vai lá e faz. Vai e faça, meu irmão. Vai e faça, minha irmã. No final você vai ver. Quer viver pela lei? Essa é a lei de Deus. Essa é a exigência da lei. Então, o fariseu ele queria redefinir a ideia de quem era o seu próximo, então Jesus vai e muda a pergunta para ele. Ele falou, mas quem é o meu próximo? E Jesus vem dizer, não é quem é o seu próximo, é de quem você é próximo. Você não tenta colocar classes, castas de pessoas perto de você para definir que esse é seu próximo, aquele que é de uma casta diferente da sua, que é um nazista, você não é o seu próximo. Aquele que é da sua igreja é o seu próximo, aquele que é da outra igreja não é o seu próximo. Não tente definir quem é o próximo. A questão é de quem você é próximo. De quem você é próximo? Você é próximo do mendigo, você é próximo do católico, você é próximo do evangélico, você é próximo do budista, do islâmico? De quem você é próximo? Haja assim, a maneira que você só agiria, o bem que você só faria a você mesmo. Haja com os seus inimigos dessa forma. É o que a lei está mandando. Vai e faça isso. Se você não fizer isso, você está perdido. Se você não fez isso em um determinado momento da sua vida, isso é a questão da ideia aqui de amar o próximo, como é demonstrada através de uma pessoa que é o samaritano, que é um inimigo do judeu e que amou o judeu como se estivesse amando a si mesmo. Não é somente em um determinado momento das nossas vidas que devemos fazer isso. A lei exige isso durante toda a nossa vida. Não é uma vez, duas vezes, 1000 vezes. É todo o tempo, perfeitamente. Vai e faça. Todas as pessoas que você encontrar em sua vida, você deve amá-las assim, fazendo por elas aquilo que você só faria a si mesmo. Agora, eu mesmo nunca amei ninguém assim. Eu nunca amei a Deus assim. Por isso que a lei condena a mim e condena a todos nós. Os 2 mandamentos da lei é isso.
Por isso que a lei condena a todos nós, porque nós nunca fizemos isso todo o tempo na nossa vida. Nós não podemos pegar um ato de bondade espalhado nas nossas obras, um ato de amor, não. Todo o tempo é a exigência da lei. Então, a obediência da lei exige o amor que toma toda a nossa mente, toda a minha mente, toda a minha força, a minha alma, a minha intenção, as minhas palavras, os meus pensamentos em todos os instantes, em todo o tempo, em cada respiração, durante toda a vida, para com Deus e para com cada pessoa. E se você não fez isso e não está fazendo isso, você está condenado pela lei. Romanos capítulo 3, verso 10, Paulo diz, como está escrito, não há um justo sequer, não há nenhum. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Ninguém nunca amou a Deus. Todos são inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A sua garganta é um sepulcro aberto e com as línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspide estão debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura, como você trata o seu próximo. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, e em seus caminhos há destruição e miséria, e não conhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Você nunca amou a Deus como a lei pede, você nunca amará a Deus como a lei pede, você nunca amou o próximo como a si mesmo. Todo mundo está condenado diante de Deus. Por isso, Paulo diz, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Quais são as obras da lei? Amar a Deus e amar o próximo. Por isso que é ilógico quando algumas pessoas dizem, o evangelho não é um monte de regras que você tem que obedecer. O evangelho é só amar a Deus e o próximo. Essa pessoa é muito tapada, muito idiota, porque isso é a essência da lei, isso é a lei. Isso não é o evangelho. O evangelho não é amar a Deus e ao próximo. O evangelho, a mensagem do evangelho, a boa nova de alegria que o evangelho traz às nossas vidas, não é amar a Deus e ao próximo. Isso é a lei. Por isso nenhuma carne será justificada, verso 20 do capítulo 3 de Romanos, diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença. Não há diferença. O pagão não amou a Deus e o judeu não amou a Deus. O gentil, idólatra, nunca amou a Deus. E nem aqueles que tinham a Bíblia amaram a Deus. Não há diferença. Por que não há diferença? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas, aqui vem o Evangelho. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Isso é o Evangelho. Jesus, o Filho de Deus, ele cumpriu a lei. Ele amou a Deus perfeitamente e amou o próximo como a si mesmo. Ele cumpriu a lei. Nós não cumprimos. E como que Deus pode ser justo e justificador? Porque Deus, quando nós cremos em Cristo, no seu Filho, Deus imputa essa justiça de Cristo perfeita, essa perfeição de Cristo, de que ele foi o único que amou a Deus. Deus imputa isso a nós, a justiça de Cristo é imputada a nós. Então Deus nos olha como se nós tivéssemos realmente cumprido a lei, amado a ele perfeitamente.
E a nossa justiça imperfeita, nossos trapos de imundícia, nossas bolas de cocô, nossas imundícias são imputadas a Cristo e Deus castiga a Cristo na cruz pelas nossas ofensas, pelos nossos pecados e nos trata com misericórdia, imputando a justiça de seu Filho a nós. Isso é o Evangelho. Para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Onde está logo a vanglória? É por toda excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Apenas a fé é você olhar para Cristo todo o tempo, se gloriar ali. Graças a Deus você vai chegar à mesma conclusão de que Paulo chegou. Você nunca amou a Deus. Você nunca amou Deus acima de tudo, com toda a sua força, com todo o teu vigor, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Você nunca amou. Você é um miserável. Mas aí você olha para Cristo e você diz, graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque agora eu sou salvo por meio dele. Eu sou salvo por meio de Cristo. Amém. Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho é sobre isso. A lei te fez ver que você não tem jeito? Que você está condenado por ela? Jesus contou a parábola para levar você a ver que você está condenado pelas obras da lei? Que você em nenhum momento é o samaritano? Você nunca em nenhum momento amou o seu inimigo como ama a si mesmo? Que você em nenhum momento pode fazer nada para ser salvo? A história que Jesus contou te leva a ver que você é um miserável e que você depende dele? Ou você acha que ele falou sobre caridade, sobre fazer socialismo? Ou contou uma história alegórica para tornar espiritual alguma doutrina? Ela te levou a Cristo? Ela te levou ao Evangelho, essa história do samaritano? Ela te fez ver que você é um miserável? Ela quebrou o seu coração? Essa história te matou? Como diz Paulo, quando eu entendi a lei, ela me matou. Eu achava que eu vivia, mas vindo o mandamento, o pecado reviveu e eu morri? Ela te matou? O Evangelho é para aqueles que vêm como miseráveis, indignos, imperfeitos a todo tempo. O Evangelho é para esse tipo de gente. Não para aqueles que acham que são capazes de fazer alguma coisa para herdar a vida eterna. Você tem que ser sincero. O que faltou ao jovem rico foi se ver como miserável. Bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? O que eu faço? Eu disse, a lei. Você não quer fazer alguma coisa? Olha a lei. Amarás o Senhor teu Deus, não cobiçarás, não dirá falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A lei. Aí, o que ele respondeu? Se vangloriou, mas faço tudo isso desde a minha mocidade. Ele achou que ele amava a Deus acima de todas as coisas. Esse é o problema, as pessoas acham que lei é apenas uma regrinha de não pode vestir esse tipo de roupa, não pode usar esse tipo de coisa, não pode assistir aquele tipo de coisa. Acho que lei é isso. E o jovem rico achou que ele amava a Deus acima de todas as coisas. Jesus disse, então, dê todos os seus bens ao pobre. Dá seus bens aos pobres. Terás um tesouro no céu e vem e me segue. Segue alguém aqui que não tem nem um travesseiro para reclinar sua cabeça. E ele pesou muito seu coração porque ele amava muito mais o dinheiro do que a Deus. O dinheiro era tudo na vida dele. Agora eu pergunto para você,
Se Jesus fizesse a mesma pergunta para você nesta noite, ou no momento que você está ouvindo esse áudio, ame. Se você ama Deus, cata tudo o que você tem, dê aos pobres. Pegue tudo as suas riquezas e junte tudo o que você tem, todas as suas riquezas, sua casa, seu carro, o que você tem, junte tudo e dê aos pobres. O que você faria se Jesus te dissesse isso? Pelo amor de Deus, não seja um hipócrita, um fariseu de me dizer que você faria, porque você não faria. E é essa a resposta que Jesus espera ouvir de nós. Resposta sincera. Nós não temos muitas riquezas aqui na terra, nós somos pobres. Eu sou pobre, mas se eu tivesse que dar o que eu tenho, seria difícil. Mas a questão não é isso. A questão é que nós se sentimos capazes de cumprir alguma coisa. A resposta que Jesus esperava do jovem rico era: Senhor, mas eu não posso com isso. Eu não posso fazer algo. Mas isso é muito para mim. Eu não sou suficientemente bom para fazer tudo, Senhor. Eu não consigo cumprir esse mandamento. É isso que Jesus espera ouvir. Ele espera ouvir a nossa insuficiência, a nossa miserabilidade. É isso que ele espera ouvir de nós. Não achar que nós podemos fazer realmente, que se nós damos os nossos bens aos pobres, nós vamos viver eternamente. Não é a convicção de que você faz alguma coisa, mas é a convicção de que você não pode fazer, que você depende da misericórdia e acreditar em Jesus Cristo. É isso que ele espera hoje de nós, nossa insuficiência. Em 1 João, capítulo 4, verso 9, o apóstolo João diz: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele, ou por intermédio dele, vivamos. Não por intermédio das nossas obras, pelas obras de Cristo. Nisso está o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, nós nunca amamos a Deus, como a lei ordena que seja amado, para que possamos ser salvos pela lei. Não que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados, por nós não termos amado a Ele. Amados, se Deus assim nos amou, também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, é que ele nos deu o seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho ao mundo para ser o Salvador. Qualquer que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E em que está o amor? Está em Deus. E Deus está nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual é ele, assim também neste mundo nós somos. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque primeiro ele nos amou. Então, nós nunca amamos a Deus como a lei ordena que ele seja amado, e nunca amamos o próximo. Mas quando nós somos levados a Cristo, quando o que Cristo diz nos leva, nos quebra, nos leva até Ele, até o Evangelho, e nós contemplamos Cristo e a justiça perfeita de Cristo é imputada, e nós somos justificados através do Evangelho, então Deus, Ele sela essa perfeita justiça de Cristo em nós, nos dando o seu Espírito. E através do Evangelho nós passamos a amar a Deus. Não com a mesma exigência que a lei pede.
mas porque nós cremos em seu Filho e Deus colocou em nós o seu Espírito. E o primeiro fruto que o Espírito produz em nós é o amor. E nós passamos a amar a Deus. Não para cumprir uma exigência da lei, mas como fruto daquilo que Deus está fazendo em nós. E nós passamos a amar uns aos outros. Nós passamos a amar quem não merece. Porque estamos amando como Deus nos ama. Ele ama quem não merece. Gálatas 5:22 diz: pois o fruto do Espírito é, primeiro, amor. Se nós temos o Espírito de Deus, nós confessamos que Jesus Cristo é o seu Filho. E nós amamos essa expressão do amor. Então, irmão, se o fruto é do Espírito, não é nosso. Nós não temos que nos gloriar disso, do fruto que não é nosso. Existe uma carta, um escrito muito antigo, eu creio que foi de Agostinho, e ele fala sobre o amor a Deus. Eu gostei muito disso, é uma poesia muito rica. Ele diz assim: mas o que eu amo quando amo o meu Deus? Não a doce melodia da harmonia e da canção, nem a fragrância das flores, dos ungüentos, dos aromas, não o maná ou o mel, nem os membros que o corpo se deleita em abraçar. Não são estes os que amo quando amo o meu Deus. E contudo, ao amá-lo, é certo que amo alguma luz de alguma espécie. Uma voz, um perfume, um alimento, um abraço. Mas estes são de uma espécie que amo no mais íntimo do meu ser, quando minha alma é banhada pela luz que não está presa em nenhum lugar e quando escuta sons que nunca morrem, quando respira fragrâncias que não se dissipa com o vento, quando saboreia alimentos que não se consomem pelo comer e quando se apega a um abraço que não se desfaz pela satisfação do desejo. Eis o que amo quando amo meu Deus. Você vê que poucas pessoas tiveram uma definição de amar a Deus assim, dessa maneira tão rica. Mas ainda assim, isso está anos-luz de distância de ser a exigência que Deus pede na lei. Mas, através do Evangelho, nós passamos a desfrutar, de se deleitar em Deus, a amá-lo, a satisfazer-se somente em Deus. E ele continua dizendo sobre este Deus que ama. Deus está sempre ativo, contudo sempre tranquilo. Acumulas tudo para ti, embora não haja necessidade. Angustia-se com o erro, mas não sofre dor. Podes estar irado, mas contudo sereno. Tuas obras são variadas, mas o teu propósito é sempre o mesmo. Acolhe todos os que se achegam a ti, ainda que nunca os tenha perdido. Nunca tens necessidade, no entanto, sempre está alegre em ganhar. Nunca é avarento, mas requer retorno pelas suas dádivas. Perdoa as nossas dívidas. Sim, mas com isso não perdes nada. Geralmente, quando você perdoa a dívida de alguém, você sai perdendo. Deus não. Ele perdoa suas dívidas, mas não perde nada. Tu és o meu Deus, és a minha vida, és o meu santo deleite. Mas será que basta dizer isso a teu respeito? Será que alguém pode dizer o suficiente quando fala de ti? Ou seja, está muito longe do que a lei tua ordena, o amor que eu sinto, a expressão das minhas palavras a esse amor. Será que basta alguém dizer o suficiente quando fala de ti? Mas ai daqueles que estão silenciosos ao teu respeito. Aqueles que não amam estão condenados debaixo da ira de Deus. Não tente separar em nenhum momento o amor de Deus da sua ira, porque a lei exige o amor. E o não cumprimento da lei de Deus traz a ira de Deus. Nisso está o amor que Deus nos amou e enviou seu Filho ao mundo para propiciação pelos nossos pecados.
Quem crê no Filho não está condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creram no nome do unigênito Filho de Deus. Eu espero que você entenda isso. Você não é o samaritano e não há nada que possa fazer para herdar a vida eterna. Essa história não foi contada para te fazer um agente da maestria social, para impor caridades e bondade, ainda que seja louvável essas obras. Essa história não foi contada com este propósito, é para levar a cada um de nós a Cristo, para que nós possamos ser unicamente justificados pela fé em Cristo e deixar Cristo governar, o seu amor nos constranger a cada instante. Esse é o Evangelho. Amém, queridos. Amém.